É isso aí. Agora vamos falar do trabalho noturno. Uma jornada também diferente. Veja, quando o trabalhador ele vai desenvolver atividade noturna, por conta da mudança do organismo, a questão da adaptação do corpo em detrimento a um novo horário, enquanto muitos já estão dormindo, esse cara tem que estar trabalhando. Então, fisiologicamente, fisicamente, essa pessoa ela tem o seu organismo, até a sua vida social comprometida, né, por conta desse trabalho noturno. Então, o legislador achou por bem trazer alguns benefícios para quem trabalha à noite, com a ideia de tentar reparar um pouco esse prejuízo. Reparar qual prejuízo, Roberto? Se de repente ele está bem de saúde, mas no fundo ele sofre algumas alterações no seu organismo. Você pode observar que o cara que trabalha à noite não consegue às vezes dormir de dia por conta do barulho, e é muito difícil para quem trabalha à noite. É claro que tem pessoas que se adaptam muito bem. Então, para evitar qualquer tipo de situação, é claro que a ideia não é com um adicional ou com uma hora reduzida, vai reparar esse dano. Mas se o empregador precisa desenvolver essa atividade noturna, o empregador precisa de alguém para trabalhar à noite, ter uma jornada diferenciada, o legislador disse, então vamos dar um tratamento também um pouco diferenciado para essa pessoa. Então, a primeira regra que você precisa ficar atento no trabalho noturno é que você precisa identificar se o trabalho noturno é urbano ou se o trabalho noturno é rural. Porque isso vai modificar algumas coisas aí. Se ele for urbano, ele tem hora reduzida. A cada 52 minutos e 30 segundos trabalhado, equivale a 1 hora. Portanto, quem trabalha à noite, urbano, quando ele trabalha à noite, ele vai trabalhar 1 hora menos. Porque a cada 52 minutos e 30 segundos trabalhado, já equivale a 1 hora. Então, o trabalhador noturno urbano, ele tem a hora reduzida. Já o rural não tem a hora reduzida. Também, o trabalhador urbano, ele vai ter 20% de adicional, o chamado adicional noturno. Já o rural, 25% de adicional. O trabalhador, 2, aqui é o 3, o trabalhador urbano começa a contar como hora noturna das 22 às 5 horas da manhã do dia seguinte. Para o trabalhador rural, vai depender da atividade. Se é uma atividade da pecuária ou se é uma atividade da agricultura. Para você entender qual o horário noturno do rural, você precisa saber qual é a atividade que ele desenvolve. Se é uma atividade pecuária, trabalha lá com os animais, ou se é uma atividade da agricultura, trabalha com a lavoura, plantações. Se for atividade da pecuária, o horário noturno começa às 20 horas e vai até às 4 da manhã. Se for na agricultura, começa às 21 horas e vai até às 5 da manhã. Falou em trabalho noturno, sua prova vai gerar em torno disso. E você precisa fazer essa diferença do trabalhador urbano para o trabalhador rural que desenvolve essa atividade noturna. Tudo bem? Eu separei aqui para vocês, para ficar mais fácil. Olha lá. Atividade noturna, o artigo 7º, inciso 9 da Constituição Federal. Atividade urbana noturna, 20% de adicional.
hora reduzida a cada 52 minutos e 30 segundos trabalhado, é igual 1 hora. O horário noturno é entre as 22 e as 5 do dia seguinte. Fiz aqui para vocês, para facilitar ainda o entendimento, essa ilustração. Atividade rural noturno, da Lei 8.889, lá no artigo 7º da Lei Rural. Aí você vai ter que identificar, ele trabalha na agricultura, adicional noturno de 25%, não tem hora reduzida, e das 21 às 5. Ele trabalha na pecuária, adicional noturno de 25%, não tem hora reduzida, e das 20 às 4 horas da manhã. Separei ainda para os senhores e para as senhoras, esse horário noturno especial também do advogado, das 20 horas às 5 da manhã. Qual que é o adicional noturno do advogado? 25%. Lá da Lei 8.906 de 94, do artigo 18 ao artigo 21. Fechou? Agora preste atenção nessa súmula aqui. Súmula 60. Cai muito em prova a súmula 60. Diz o seguinte, vou voltar lá no início, para você entender a súmula 60. Vamos supor que esse empregado urbano, ele trabalha horário noturno das 22 às 5 da manhã. Só que, determinado dia, ao invés dele sair às 5 da manhã, ele saiu às 8 ou às 9 da manhã. Ele entrou às 10, saiu às 9 do dia seguinte. Hora extra. Mas não só a hora extra, tem também o adicional noturno. Vai calcular a hora, vai calcular a hora extra e vai acrescentar ainda o adicional noturno sobre aquelas horas que foi prorrogada a jornada de trabalho noturna. Então, prorrogada a jornada de trabalho noturna significa dizer que ele também tem direito ao adicional noturno, mesmo após o horário estabelecido na lei. Então, de repente, ele ficou trabalhando até 10 horas do dia seguinte. Muito, até 10 horas do dia seguinte. Depois das 5, ou depois das 6, porque o horário de janta não vai contar, ele vai receber como adicional noturno também. Então, essa súmula 60 é uma súmula muito interessante, que fala da prorrogação do horário noturno, chegando ao horário diurno, né? 60. E aí, passamos para o intervalo de descanso. Veja, finalizamos agora, então, a parte da jornada de trabalho. Foi bastante coisa, né? Mas os principais temas eu tenho certeza que eu abordei aqui para você não perder nada na sua prova. Procurei trazer tudo bem mastigado e as principais jurisprudências, súmulas, OJs, nessa questão de jornada de trabalho. Agora, um outro tema muito cobrado em prova é o intervalo para descanso e refeição. O intervalo intra-jornada e o intervalo interjornada. O intervalo intra-jornada entre a jornada de trabalho e o intervalo interjornada entre uma jornada e outra. Roberto, como assim intervalo interjornada? Entre uma jornada e outra, o empregado tem que descansar pelo menos 11 horas. E na intrajornada, ou seja, dentro da jornada de trabalho, das 8 às 18, ele precisa pelo menos 1 hora no mínimo para descanso e refeição. Existe aquela regra muito tranquila, que se ele trabalhar até 4 horas, ele não tem direito ao descanso para se alimentar. O intervalo para descansar e se alimentar, até 4 horas. Se ele trabalhar entre 4 horas e 6 horas por dia, ele tem direito a 15 minutos. Só então, se ele laborar a partir de 6 horas, superior a 6 horas, ele terá direito a 1 hora inteira para descanso e refeição.